nome é Adriana Nagali, eu e o Eduardo fazemos parte da Comissão de Comunidade e Cultura da FEPAL. Soy Margarita Cervantes, pertenezco a la Comisión de Comunidad Cultura de FEPAL. Hoje eu estou acompanhada da Mônica Sá, que é psicanalista e também faz parte da Comissão de Comunidade e Cultura. En este momento estamos trabajando en FEPAL con un tema muy interesante, que es el humor en tránsito. E para isso, nós convidamos o Camilo Riani, que é artista plástico, cartunista, ilustrador e pesquisador. En esta ocasión invitamos a Cintia Bolio. Es caricaturista mexicana, artista, autodidacta y pionera en la caricatura política y cómic de alto contenido feminista y crítico en México. E então estamos aqui com o Eduardo Batistão e o Fernando Carvalho, os dois que são ilustradores, caricaturistas, trabalham em jornais do estado de São Paulo, que são jornais de grande renome no estado. Y pues vamos a comenzar la entrevista. Bueno, no sé si para toda América Latina quede claro que acá en México les llamamos moneros, ¿no? A los caricaturistas. Es como la vieja guardia que se les llama moneros. Camilo, você, naquele livro, né, Tá Rindo do Quê? Você fala e conta um pouco da história do humor também, não é? Você faz um percurso longo sobre o humor, né? Como a gente tem esse tema, humor em trânsito, eu queria que você falasse um pouquinho dessas mudanças, da característica do humor, ou da expressão, né, do humor ao longo do tempo. O que você poderia dizer para a gente? Olha, tem uma questão conceitual muito interessante que acho que é um ponto de partida, porque o humor ele não é necessariamente o riso, e o riso não advém necessariamente do humor, embora a gente faça essa conexão imediata, isso não é real. Por quê? Do ponto de vista dos estudos, né, da área tanto da comunicação como do ponto de vista artístico, etc., o humor ele tem uma característica de linguagem. As características do humor enquanto linguagem, essas características estão presentes independentemente da linha artística ou da linguagem artística que você escolhe para trazer o humor. Mas, enfim, voltando a essa questão do livro Tá Rindo do Quê?, ali a gente faz então um mergulho num diálogo com as teorias dos grandes pensadores que se debruçaram sobre o humor do século XIX, tal como o próprio Bakhtin, que depois faz um estudo da obra de Dostoiévski e tal, e a gente vai, então, pensando essas teorias e a gente percebe o seguinte: o que faz uma obra de humor ser bem sucedida, vamos dizer, atingir o resultado do humor? Geralmente, ela tem uma ruptura discursiva ou narrativa, que é o quê? É você levar o pensamento num determinado sentido e, de repente, essa lógica é rompida. Então, a ruptura discursiva é uma característica, e a outra é aquilo que eu já falei, que é o exagero. Então, na realidade, se a gente pensar do ponto de vista histórico, o humor gráfico, ele surge só depois da imprensa, né? E da imprensa que eu digo são os jornais diários. E aí você tem, se pegar a área da caricatura, que é uma das manifestações do humor gráfico, hoje, ela é anterior. Ela também vem depois da invenção de Gutenberg, da prensa. Mas ela ainda não era impressa. Que foi com quem? Pouca gente sabe. Quem é considerado um dos pais da caricatura? Ou ninguém mais, ninguém menos que Da Vinci. Porque nos seus estudos anatômicos, tal, ele faz as distorções. Mas, e aí muita gente se pergunta, mas por que não existia antes? Por que foi no Renascimento? E isso é uma outra característica muito interessante. Porque, veja bem, o rosto, ele era... Até hoje nós temos isso em algumas culturas, algumas tribos. É um lugar muito sagrado, né? É algo muito sagrado o rosto. Até o Renascimento, principalmente no período da Idade Média, era absolutamente inaceitável você distorcer o rosto de alguém. Então você fazia retratos, e eles teriam que ser o mais fiel possível.
Porque se ela fosse distorcida, ela seria a arte do grotesco, que era muito ruim, muito negativo. E aí, quando vem o Renascimento, com toda essa redução da carga tão mística, né, e você começa a ter a revalorização do conhecimento, dos estudos e tal, então aí abre-se uma brecha. Mas, mesmo assim, ele não deu muita visibilidade. O Da Vinci não era bobo nem nada, né? E aí tinha os irmãos Caratti, que também na Itália, ou seja, a gente pode dizer que a caricatura nasceu, como conhecemos hoje, na Itália, eles sim começaram a imprimir, na mesma época que Da Vinci, mas sem se conhecerem nada. Por conta também desse momento do Renascimento e da possibilidade de você imprimir. E aí nasce o humor gráfico. O humor hoje é uma força social? O humor é uma ferramenta poderosa de conscientização, né? Eu acho, né? Eu acho que a informação, a notícia, ela entra com mais facilidade através do humor, mais diretamente através do humor. Entendeu? O humor é imediato, ele atinge de cara, assim. Não é por acaso que a charge ela tá na área nobre do jornal, que é a primeira página, página 2, junto com os editoriais, né? A charge ela faz parte da opinião do veículo, né? Isso a gente falando da mídia impressa, né? Mas ainda hoje tem esse papel e é bem assim, ela entre aspas é uma comunicação simples, ela sintetiza com muita eficácia, com muita rapidez o que está acontecendo, né? Então ela tem um impacto inicial ali que é um ariete, né? Assim, é a porta de entrada, né? Assim, é a ponta de lança, melhor dizendo, do jornal, né? Então né? Assim, sempre teve uma função editorial importantíssima. Das áreas de ilustração nos jornais sempre foi a mais importante. E a risada, ela, assim como a música, ela cria um contato muito íntimo, muito rápido e muito duradouro com o público, né? As pessoas adoram cantar da mesma maneira que as pessoas adoram rir. En casa, pues crecí con mujeres, mujeres. pues, fuertes, trabajadoras, sí, me tocó eso, y también muy musicales, lo decía yo, porque yo creo que también un poco me llegó la conciencia social a través de la música, ¿no? O sea, en la casa, pues igual escuchaba a mi madre cosas exquisitas, no como jazz o música de Brasil o qué sé yo, blues, pero igual ponían mi tía o X, ponían a Silvio Rodríguez o a Mercedes Sosa o a Violeta Parra, y cómo no te va a caer un poco no te va a crear un poco de conciencia social escuchar esas canciones y esas letras, ¿no? Entonces, pues, un tanto que me gustaba leer porque mi madre nos hizo lectoras, es una de sus grandes herencias de mi madre. Entonces, me gustaba leer, me gustaba escuchar música y me gustaba leer los periódicos. Obviamente, en la niñez, pues tú no entiendes la caricatura política, pero te atrae. Bueno, a mí me atrajo siempre mucho esta belleza, esta gráfica blanco y negro y de ver estos hombres con estas caras distorsionadas, estos rasgos hiper exagerados, ridiculizados, y yo preguntaba, ¿y este señor, pues qué, no? Claro. Y me iban explicando, ¿no? Mi madre me iba explicando la cosa, ¿no? Como de qué trataban los cartones de los periódicos que estaban por la casa. Y pues así fui aprendiendo. Yo creo que fue la escuela. Esa es nuestra escuela. Es una escuela que es parecida a la tradición oral, pero esta es muy visual. Y además pues tiene este ingrediente valiosísimo que es el sentido del humor. Entonces, pues yo decidí desde niña, ahí sí, sin dudas, cuando me preguntaban qué quieres ser de grande, yo decía siempre caricaturista. Tem uma frase do Milor que é interessante, que é assim, só dói quando eu rio. Então, a dor, ela está entrelaçada à questão do humor, não é? É o seguinte, eu estou lembrando aqui, quando a Adriana está comentando, a ideia da própria origem da palavra humor, né? Que pouca gente às vezes se dá conta, ela vem lá da antiga medicina, da romana, do tempo de Galeno, que o humor seria aquela coisa dos líquidos, né? O humor enquanto líquidos do corpo.
de que você tem os 4 humores, a Billy e tal, e que, quando esses 4 humores estão equilibrados, a pessoa está bem-humorada. E daí foi se desenvolvendo até chegar no que hoje a gente chama de humor, bom humor, e humor gráfico, que é a nossa área especificamente, né? Essa questão do equilíbrio, o humor enquanto um equilíbrio, é possível hoje, cara, nesse mundo tão doido? O que vocês acham? Eu acho que assim é interessante, mas um dos gatilhos principais do humorista é justamente a crise, né, cara? Assim, quanto mais complicada a situação, mais munição, mais argumento, mais ele tem o que fazer, né? Mas eu acho que assim, tentando amarrar, como você falou, o desequilíbrio, né? Eu acho que é um pouco importante para o processo criativo. E tem a questão do rir para não chorar, né? Eu acho. Né? Eu acho que o riso acaba tendo essa função, né? Assim, ou o cara dá uma risadinha, ou então ele se desespera, né? O cartunista, ele está para a sociedade mais ou menos assim como para-raio, né? Um para-raio da sociedade, no sentido em que você recebe as tensões, você recebe as cargas e você transforma isso em humor. En un artículo de La Jornada de hace poco, no 2020 creo, Sí, de hace un año. tú que lo que tú le aportas a la caricatura mexicana es el feminismo y que lo defines como mostrar en esta coyuntura política toda la problemática de la violencia en contra de la mujer. Cuéntanos cuál es la historia finalmente. Pero bueno, este es un país totalmente patriarcal y muy machista, entonces te digo, yo no tengo chance de publicar cartón diario, que sería magnífico. En aquellos días dije, pues yo me voy a dedicar, como feminista que soy, pues a hablar de las mujeres, porque no veo que esté muy cubierto el tema, ¿no? Claro. Tú sabes, en México hemos sido muy pocas las mujeres dedicadas a la caricatura política. La mayoría pues se retiran o se han retirado, no sé, a los 5 años de carrera se cansan, se fastidian, se van, o se dedican mejor su gran talento a las artes visuales, ¿no? También es duro dedicarte a temas de este tipo, pero yo sí dije, bueno, pues aquí yo voy a tomar este compromiso porque es mi pensar, es mi sentir como feminista que hace falta, y decidí entonces hacerlo de esta manera. Y las mujeres pues también nos tenemos que hacer oír de alguna manera. Este ha sido mi medio, mi manera de expresarlo, porque pues hemos sido invisibilizadas durante siglos, si no milenios, y apenas ahora que viene este boom, este surgimiento de la Internet, pues yo creo que nos da un espacio a todo el movimiento feminista en todos los países de empezar a hacer un rescate histórico de estas voces acalladas, ¿no? De las mujeres en la ciencia, en el arte, en la literatura, etc. Então, o humor é descanso e provocação. De alguma forma, eu acho que essas coisas vão se integrando, né? Eu fiquei pensando na palavra analítica, como ela tem esse poder da transformação, o X, né? E o que vocês fazem, né? Que é alguma coisa que vai direto no fundo da alma. Você considera esse ato analítico, né, um ato de humor? Primeiro, esta ideia de que o pensamento ou aquilo que nos aflige, etc., ele é de uma complexidade tão maior, mas tão maior, do que a nossa capacidade, por mais que seja refinada e avançada, de compreender essa complexidade. E isso daí eu acho que seria uma coisa que deveria ser muito mais divulgada para acalmar as pessoas, né? Nós não vamos compreender um fio de cabelo da própria loucura que é a existência, por mais que nos esforcemos. Então quer dizer que não precisa se esforçar? Pelo contrário, vamos nos debruçar e muito, porque esse fio de cabelo nos dará uma conexão com algum sentido. Então, por isso até que é muito mais fácil as pessoas se conectarem com verdades absolutas, prontas, simplistas, do que fazer toda uma reflexão mais complexa. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista do estudo do universo artístico e da linguagem, olhando para o fenômeno do humor, realmente essa desconstrução
e talvez esse seja o fio, o que conecta, né, essas ideias, é a desconstrução daquilo que parece ser uma informação concreta colocada. Então, nesse sentido, eu vejo muito contato, sim, entre isso que você narrou para a gente agora e o que o humor traz como seu princípio básico, essa desconstrução daquilo que é o óbvio, né? Lo que yo hago pues es buscar el absurdo, ¿no? El absurdo en este discurso machista que además pues pretende acallarnos. Y bueno, cuando tú haces uso del humor, pues ya estás ahí brincándote algunas bardas y yo creo que es lo que más confronta, lo que más molesta, porque el humor a través de la sátira, pues tú estás desactivando al poderoso, estás mostrando el patriarcado en todo su horror y en todo su absurdo y en todo su abuso. Entonces siempre es interesante y decidir, ¿no? Por dónde vas a ir. A veces mis historietas son más humorísticas y a veces son más didácticas, más como informativas, porque también me importa mucho. A gente expõe pelo ridículo, né, muitas vezes, né? Pois é. Por isso o chargista é tão temido, né, e tão perseguido, né? Muitas vezes também, como aconteceu com a Aroeira, tal, porque a gente expõe o ridículo das pessoas ou dos cargos, das instituições, enfim, quem ocupa, né, os cargos nas instituições, né? Pô, a gente vira e mexe, agora está dizendo suástica, né? Que era uma coisa que a gente não podia, assim, era um desses temas que ninguém mexia, né? E a gente tem que ter uma bússola, que bem que você falou, tem que ter um certo bom senso, né? Porque, assim, a gente, nós não somos assim, nós somos agressivos, nós somos franco-atiradores, a gente não quer matar ninguém, né? A gente quer brigar no campo das ideias. Inclusive, né? tem... No entanto, cara, você tem gente do lado de lá que se arma mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente não se tocou ainda, né? Que a gente está numa situação em que a gente continua no campo das ideias e os caras lá de lá estão armados, né? De fato, né? Hay que poner al victimario enfrente, ¿no? Y hacer todo lo que tiene que ver con la caricatura y con el humor sobre el victimario, ¿no? Para denunciar cosas que son pesadísimas. Por ejemplo, el tema de los feminicidios en este momento es un tema que es importantísimo. Cómo hacer hablar a las mujeres sobre esto, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, ese es uno de los temas pues más duros, más fuertes y más difíciles también de tratar, ¿no? Ahora, hablando sobre humor, pues igualmente las mujeres está muy naturalizada la violencia, está normalizada, ¿no? Las muchas violencias machistas contra las mujeres. Y hay una en especial que hay que mencionar, que es la violencia simbólica. La violencia simbólica, pues la ejercemos a veces sin darnos cuenta porque la hemos absorbido desde la niñez y la ejercemos y la vemos, las mujeres estamos rodeadas de esta violencia simbólica, pues inclusive en la casa, ¿no? Tú prendes, te levantas, prendes la televisión o la computadora y pues ya estás viendo anuncios que venden cosas sexistas, ¿no? Usando a las mujeres como objeto. O estás viendo las clásicas rutinas del humor en la televisión, que por lo general son lamentables y sexistas. Es decir, a través del humor, sobre todo, pues las mujeres siempre hemos sido el blanco del humor, siempre hemos sido el objeto del humor, nunca el sujeto. Entonces, lo que yo intento hacer con el trabajo es precisamente voltear esa tortilla, así en términos muy mexicanos, ¿no? Voltearles la tortilla. Y precisamente poner la mirada, y ahora se habla también en el feminismo de la mirada femenina. Entonces, lo que yo hago es poner la mirada en los victimarios. Es muy interesante que lo traigas a colación porque es algo que platicamos, ¿no? Como caricaturistas tenemos el deber ético pues de no ser parte de la violencia. Entonces, al voltear los papeles, o Jaguar colocou numa entrevista que ele deu de que tem poucas mulheres caricaturistas porque essa é uma profissão muito truculenta como de um estivador. E como é que é isso?
né? Como fica a presença da mulher? Como é que vocês... Não acho necessariamente. Não. Como o próprio Camilo acabou de falar, a abordagem do Dawson nas charges dele, a gente pode dizer que é feminina, se for levar para esse lado, entendeu? Você não precisa ser truculento, ser musculoso, ser macho para fazer charge, né? As pessoas confundem muito, né? Esse negócio da agressão, da artilharia pesada, né? Não é necessariamente isso. O humor não é necessariamente isso, né? Igual de que el trabajo del feminismo en México, en Latinoamérica, a nivel global, pues ha tenido avances muy significativos y lo seguirá teniendo. O sea, vamos avanzando decididamente y ahora tenemos pues estas redes, esta articulación entre mujeres que antes no teníamos porque no había internet. Ahora que la hay, pues yo creo que es una herramienta bastante valiosa y también de ella me valgo yo mucho a través de las redes, pues para poner estos temas a discusión, ¿no? De mostrar los trabajos, hablar de ellos y compartir también otro tipo de publicaciones que tienen que ver con los temas. O sea, hay mucho todavía por hacer, desafortunadamente. Entonces, pues, en lo personal yo disfruto mucho, creo que este trabajo pues es mi vida, es mi vocación, es lo que me gusta hacer, lo que amo hacer. Queria saber de vocês se tem algo da nossa cultura, né, que os faz diferente de outros cartunistas. Não sei se dá para fazer esse corte geográfico, assim, de localizar pela cultura de cada país, assim. Eu acho que o que o Camilo disse é verdade. O Brasil se destaca pela qualidade mesmo, né? Como tem em alguns outros países. O Irã, por exemplo, também tem uma quantidade monstruosa de caricaturistas excelentes, assim, né? E quem não é dessa área não imagina, né, que o Irã seja uma potência do humor gráfico, né? Isso é um exemplo, né? Quando eu não pensei tanto em algo que seja uma característica, mas sim na diversidade. Uhum. Na diversidade a gente pode dizer que sim, o próprio Camilo falou, né? Assim, a variedade de estilos no Brasil assim, é uma coisa muito grande, né? A variedade, né? Então, pensando hoje, né, nas tensões que a gente tem, nas tensões sociais que a gente está vivendo hoje, né, em relação ao poli e ao mono, né, a diversidade e a normatividade, por exemplo, me parece que a caricatura, então, tem uma função atual importantíssima, né, assim, de marcar essa ambiguidade dos conceitos, das crenças, né? Então, eu queria que você falasse um pouco o que você acha do papel da caricatura hoje. Assim. Para quem tem um mínimo, né, de percepção e de valorização à ciência, ao conhecimento, à filosofia, à arte, à democracia, sabe que estamos vivendo um momento muito ruim historicamente no Brasil. Então, falando da arte em si, é mais pertinente ainda esse tipo de discussão, porque precisamos, sim, trazer essa questão da importância da arte, inclusive para pensarmos em ser humano. Afinal de contas, o único animal que faz a arte é o ser humano. É uma das questões que nos definem como tal, como seres humanos, né? Mas aquele João de Barro, ele faz uma casinha que é uma obra de arte. Não, não é obra de arte. A arte, conceitualmente, é outra coisa, né? Mas o humor gráfico ele tem uma característica de sempre ter uma crítica ao poder. E não é ao poder somente instituído ou no caso de uma sociedade organizada do ponto de vista político, tal. Não é só esse. Não é só essa crítica ou só esse poder. É o poder de nós, enquanto nós mesmos com autoimagem. Então, por exemplo, se eu faço uma caricatura sua, Edu, de algum modo eu tiro você do seu, entre aspas, pedestal da sua autoimagem. Lembra um pouco
uma série de reflexões que Spinoza, né, um filósofo, fazia sobre os afetos tristes. E depois essa ideia dos afetos tristes ela é retomada pelo Deleuze e Guattari no século XX, e que basicamente é essa ideia que há questões que nos entristecem, que nos abalam, etc., e que são imponderáveis. Isso é a própria dinâmica da vida. Mas isso está num certo campo. E o que eles chamam de afetos tristes são modulações mesmo, são possibilidades até estratégicas de você manter uma certa submissão, uma certa apatia, um certo cansaço, um esgotamento de um grupo, de uma população, de uma sociedade. E isso tem uma relação muito grande com a ideia do poder, ou seja, a resposta aos afetos tristes, na minha opinião, seria a ideia dos afectos, que é um outro conceito, mas que vem também de Deleuze e Guattari, que é aquilo que nos atinge pela arte, aquilo que nos afeta, mas que vai além do afetar, que são os afectos. E o humor é uma resposta também a essa ideia da prostração que muitas vezes essa modulação traz intencionalmente. Nós temos que reagir a isso. Por isso que eu concordo com o Paulo Gustavo e com tantos outros artistas que dizem que rir é um ato de resistência. Então, vejo muito pertinente nesse nosso momento também. Houve alguma repercussão de tudo o que aconteceu na ditadura, enfim, com a questão do Pasquim? Vocês acham que tem algo no inconsciente que ainda está muito censurado entre vocês? Quando acabou a ditadura, eu me lembro, assim, durante a ditadura eu ainda não tinha entrado no mercado de trabalho e tal, mas eu lembro dos chargistas dizerem que eles perderam, quando acabou a ditadura, eles perderam um pouco o foco, eles ficaram meio perdidos, porque eu vou criticar o quê agora? Quem é o inimigo, né? Claramente, hoje, o inimigo comum, o absurdo, absolutamente surreal, ele é mais ainda evidente do que foi até na ditadura, porque agora você já tem um conhecimento histórico muito recente, muito claro. A ditadura não é que aconteceu há 200 anos, aconteceu agora, né? Mal ainda estamos na democracia. E aí vem uma coisa ainda mais explícita. Que a gente tem visto aí, né? As maiores barbaridades assim que a gente escuta por aí, né? Parece que está tudo valendo. Inclusive o cara que está lá, que tinha que ter algum senso, ele não tem freio nenhum e ninguém faz nada, né? Eu acho que isso reflete em tudo, né? Tanto na arte como em tudo que a gente está vendo aí. O que me chama a atenção no caso do Aroeira, se até puder mostrar as imagens, é que ele vem de um grande absurdo, né? De uma frase de um sujeito que é o maior absurdo do que a gente está vivendo, que o presidente disse o seguinte: olha, faz o seguinte, a gente precisa que vocês filmem o que está acontecendo nos hospitais para a gente provar que está tudo vazio. Você se lembra desse caso? Tá? Então, a resposta do Aroeira foi uma charge com o presidente com um pincel na mão, fazendo uma suástica, mas, na verdade, não era a suástica que ele fez, era a cruz vermelha do hospital, em que ele só pincelou as outras hastes. E tudo respingando ainda, dizendo, vamos para o próximo hospital. Quer dizer, a gente tem que ficar passando a tinta. E aí foi espetacular, o mundo inteiro viu isso daí, só que aconteceu? Aí, logicamente, a Advocacia Geral da União, etc., enquadrou essa charge, que esta sim é liberdade de expressão, não ameaçou a vida de ninguém, não ameaçou a democracia, está dentro do parâmetro legal, mas foi considerada um atentado à Lei de Segurança Nacional. E o cara sofreu um processo, mas que acabou gerando uma reação. Não sei se o Carvalho e o Batistão participaram, acredito que sim. Aliás, eu lembro do trabalho dos dois também, em que o Duque, que é um outro cartunista, e mais outros fizeram o seguinte desafio: vamos fazer essa charge continuada. Todo mundo vai agora fazer essa charge. O que era para calar a boca acabou se transformando em centenas
se não milhares, de charges. Então, foi a arte reagindo ao absurdo de tentar confundir, exatamente, com arte, confundir liberdade de expressão, que eles defendem e diz que ali foi uma questão legal, quando, na verdade, era ali, sim, a liberdade de expressão do Aroeira. De encierro, hoy escuchaba en una conferencia de la RAE, del Instituto de Psiquiatría, que uno de los países con mayor aumento de suicidios es México, en este tiempo de COVID, por ejemplo. Qué Entonces, ¿qué función cumple la caricatura en este tiempo? Sí, en estas coyunturas, bueno, en estos tiempos tremendos, ¿no? Sí, ya vamos para el 3er año de pandemia. Claro. Y bueno, la caricatura como tal, pues también ha cumplido siempre esta función social de ser catarsis, de ser válvula de escape, de relajarnos también, de obsequiarnos esta risa o esta carcajada, exactamente, el humor salva. Entonces yo creo que ha sido súper importante la presencia pues del arte en general y de la caricatura en particular, del humor. Esse ponto de contato entre o universo da psicanálise e da arte me lembra muito a ideia das 3 dimensões em que o impossível, o absurdo, o impossível é totalmente factível, é real, é o que é, né? É totalmente possível. O impossível é totalmente possível. Essas 3 dimensões estão na loucura, que dentro daquele universo é aquilo mesmo, e não adianta você é aquilo, no sonho, em que você chega a não saber se é verdade, você sente na pele, você sente a temperatura, é tudo. Então, naquele momento, aquele universo do sonho, ele é absolutamente tudo é possível. E a 3ª dimensão é na arte. Em que pode ter um elefante boiando em cima de mim aqui agora, dando tchauzinho. Tudo é possível, tudo é possível. Então, nessas 3 dimensões. E que me parece que essas 3 estão tanto no campo da ideia da nossa área, como da Mônica e da Adriana, né? Acho isso muito legal. Eu acho que isso é fundamental, né, nesses momentos, no momento político que a gente vive hoje, no momento do mundo que a gente vive hoje, mesmo frente ao trágico, né? Muitas vezes o senso de humor é mal visto como uma leviandade, né? Mas o senso de humor é muito necessário e eu acho que, inclusive, dentro da psicanálise, ele é fundamental, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, é um prazer ter te conhecido, eu quero agradecer a Adriana pela oportunidade. Una conversación corta, pero ha sido un placer escucharte y saber por dónde va la línea de trabajo tuya, que es muy importante, y lo que dijiste tú siempre, o sea, trajiste a la caricatura el feminismo, y creo que pues es un espacio importante, central y de mucho valor. Muy bien, no, pues yo te agradezco a ti, Margarita, yo muy privilegiada, harto honrada yo con la invitación, y pues sí, ya estaremos viéndola e compartiéndola. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Camilo, muito obrigada por me apresentar essas preciosidades, assim, eu estou muito contente, nós, né, Mônica, da diretoria, a gente agradece muito a presença de vocês e certamente nós vamos ter muita coisa para sonhar hoje, viu? Porque foi muito gostoso, foi muito legal.